A maioria das pessoas perde dinheiro mesmo antes de começar a investir. E se você investe R$ 1.000 de forma errada, você pode estar se sabotando. Então, fique comigo até o final, porque eu vou mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque aqui eu mostro nos detalhes como você investe de forma inteligente e segura. Antes de eu te mostrar como investir R$ 1.000 de forma inteligente e segura, eu preciso alinhar uma coisa muito importante com você, porque ao contrário do que muita gente pensa, investir não começa com um banco, não começa com a corretora e muito menos com ativo, mas sim começa com a forma como você enxerga o dinheiro. A maioria das pessoas acha que investir é algo técnico, muito complicado, cheio de números difíceis, mas a verdade é totalmente o oposto, porque normalmente as pessoas costumam perder dinheiro não por falta de conhecimento, mas sim por falta de comportamento. Até porque tá cheio de pessoas hiper bem inteligentes, formadas, com PhD, perdendo muito dinheiro, e aquelas pessoas muito simples, que muitas vezes não tem nem o ensino médio, construindo muito patrimônio. Eu também pensei que investir seria encontrar a oportunidade perfeita, aquele investimento perfeito, aquela ação da moda, mas com o tempo, conforme eu fui adquirindo maturidade de mercado, eu percebi que o maior erro do iniciante não é o mercado, mas sim ele mesmo. Ansiedade, impulsividade, medo de perder, ganância de ganhar dinheiro rápido, esses são fatores que quebram mais investidores do que qualquer crise econômica. Então, se você investir, nem que seja R$ 1.000, mas sem estratégia, você vai acabar tratando o dinheiro como algo descartável. Mas se você investir R$ 1.000 com estratégia, de forma inteligente, esse será o seu primeiro tijolo da sua liberdade financeira. E não é sobre o valor inicial, mas sim o padrão que você cria. A cultura do depois eu vejo virou o padrão, o parcelamento virou estilo de vida e o cartão de crédito virou uma extensão do salário. Comprar parcelado dá uma falsa sensação de controle, mas na prática você está comprometendo seu futuro para satisfazer um prazer momentâneo. E ao contrário do que muita gente pensa, parcelamento é dívida. E aí até vai uma dica, não importa se for 2 ou 12 vezes, se você não tem o dinheiro total para pagar à vista, não parcele, porque imprevistos acontecem, como por exemplo você perder seu emprego. E já sabe, né? As dívidas nunca esperam e só se acumulam. E é assim que as pessoas entram em um ciclo muito perigoso, parcelam hoje, atrasam amanhã e ficam inadimplentes depois. Porque nome sujo não destrói apenas o seu crédito, destrói oportunidades e também a sua paz mental. E o mais triste é que muita gente tenta investir sem resolver isso primeiro. É como se você tentasse encher um balde com ele furado. Você coloca dinheiro, mas ele acaba se escorrendo pelos juros. Porque antes de você investir qualquer valor, 100, 200, 1.000, 10 mil reais, a primeira pergunta que você tem que fazer não é aonde investir. A primeira pergunta que você tem que fazer é a seguinte: minha vida financeira está organizada? Quem não resolve a mentalidade do consumo nunca sustenta o investimento. E entender isso é o primeiro passo para sair da média. Agora eu vou falar de uma regra muito importante, mas muito ignorada no mundo dos investimentos. Se você pular essa etapa, todo o resto que eu vou te ensinar perde sentido. Se você tem dívida de cartão de crédito, cheque especial, financiamento com juros muito elevados, eu preciso ser direto com você, porque investir nesse momento acaba sendo um erro estratégico. E não é opinião, é matemática. Porque enquanto você está investindo com rentabilidade de 1% ao mês, você pode estar pagando de juros 10, 12, 15% ao mês. E não existe investimento seguro que bata isso de forma consistente. Muita gente comete o mesmo erro. Começa a investir para se sentir produtivo, mas por outro lado está pagando um enorme juro. É como se você estivesse correndo uma esteira achando que você está avançando. Você até corre, mas nunca sai do lugar. Cada dívida quitada é um aumento invisível da sua renda, que antes ia para juros, agora vai para o seu bolso. E aqui também entra um ponto psicológico muito importante, porque enquanto você investe endividado, você investe com medo. Por isso, o processo é simples, mas exige maturidade, porque primeiro você tem que eliminar as dívidas, depois construir uma base sólida, aí sim você começa a investir. Quem tenta pular a etapa normalmente faz duas coisas: ou desiste de investir no primeiro problema, ou entra em investimentos mais arriscados tentando recuperar o dinheiro rápido. E esse caminho mais curto gera frustração financeira. Então anota isso: quitar dívidas não é perder tempo, mas sim preparar o terreno para crescer de verdade. Agora, se você chegou até aqui e não tem dívidas, meus parabéns, porque você já saiu na frente da maioria das pessoas. Mas calma aí, porque o fato de você não ter dívidas não significa que você está organizado financeiramente. Existe um erro silencioso que muita gente comete,
que seria o dinheiro entrar, mas também sair com facilidade. E tudo que é fácil de gastar acaba sendo gasto. Por isso que o primeiro passo não é escolher investimento, mas sim criar barreiras contra você mesmo. Dinheiro parado em conta corrente com liquidez diária gera a sensação de sobra. E onde existe a sensação de sobra, o cérebro inventa gastos. A estratégia aqui é simples, mas muito poderosa, que seria você tirar o dinheiro da sua disponibilidade. Quando você investe em produtos que não têm liquidez diária, como por exemplo CDBs, você acaba criando um bloqueio psicológico. Você para de enxergar aquele dinheiro como gastável e começa a enxergar como um patrimônio. Esse pequeno ajuste cria algo muito poderoso, que seria disciplina automática. Você não precisa ter força de vontade o tempo todo, porque o sistema faz isso para você. E aqui vai um detalhe que poucos percebem. Não é sobre rendimento máximo no começo, é sobre ter consistência, porque quem aprende a proteger o patrimônio com R$1.000, aprende a proteger com 10 e também com 100 mil. Investir sem dívidas é quando realmente o jogo começa, porque não tem pressão, não tem medo e não tem sabotagem. Agora eu quero te explicar algo que quase ninguém te explica, que seria a diferença de quem investe por anos e de quem já desiste nos primeiros meses. Investir não é apenas uma decisão financeira, mas sim uma decisão emocional. O iniciante acredita que o maior risco está no rendimento, mas na prática o maior risco está na reação às oscilações. Ver o dinheiro subir é fácil, mas o mais difícil é ver ele cair e continuar firme. E é exatamente aqui que a renda fixa entra como uma aliada, porque ela apenas não serve para render, mas também para educar o investidor. Quando você investe em renda fixa, 3 coisas acontecem. Primeiro, previsibilidade. Segundo, você cria hábito de investir. E terceiro, você cria confiança. Confiança no processo, confiança em você. E essa confiança é fundamental, porque quando você entra na renda variável, como por exemplo investir em ações, quando ela cai 5, 10%, você entra em pânico se você não sabe o que está fazendo. Você vende no pior momento, se frustra e depois desiste. Muita gente desiste dos investimentos não porque perdeu dinheiro, mas sim porque não se preparou para oscilações. A renda fixa cria algo muito poderoso, que seria um vício positivo. Você começa a gostar de ver o dinheiro crescendo, você pensa 2 vezes antes de gastar e começa a priorizar o futuro. E quando você olha para o seu patrimônio e começa a perceber que ele está maior do que mês passado, algo muda dentro de você. Você nunca mais quer voltar ao zero. Por isso que eu sempre digo, renda fixa não é o destino final, mas sim a base. Quem constrói base sólida aguenta qualquer oscilação no futuro. Se você ainda é iniciante, pular para renda variável pode fazer você desistir mesmo antes de você entender o jogo. Começar na renda fixa não é falta de ousadia, mas sim inteligência estratégica. Agora chegamos num ponto muito importante, que é exatamente aqui onde muita gente erra feio. A renda variável é o próximo passo, não só porque ela rende mais, mas sim porque você evoluiu como investidor. Quando você passa um tempo investindo em renda fixa, algo muda sem você perceber. Você deixa de pensar em dinheiro como consumo e passa a pensar como uma ferramenta. A renda variável exige 3 coisas que o iniciante ainda não tem, que seria paciência, controle emocional e visão de longo prazo. Muita gente entra na renda variável querendo sentir emoção, querendo sentir que está fazendo dinheiro. O problema é que o mercado entrega exatamente isso, mas ele cobra disciplina em troca. Por isso que eu chamo essa fase de evolução natural, porque você não abandona por completo a renda fixa, mas evolui. A renda fixa continua sendo a sua âncora de estabilidade. Já a renda variável passa a ser o motor do seu crescimento. Aqui, investir deixa de ser algo mensal e automático e passa a ser algo estratégico. Você começa a estudar empresas, setores, modelos de negócio e isso muda completamente o jogo. Se você respeitar essa transição, a renda variável deixa de ser assustadora e passa a ser previsível no longo prazo. Oscilações deixam de ser problema e passam a ser parte do processo. Esse é o momento em que o investidor amador fica pelo caminho e o investidor consciente começa a se destacar. Quando falamos de renda variável com consciência, não estamos falando de jogos de apostas, mas sim com investimentos em empresas reais. E aqui entra um conceito fundamental, que seriam as empresas perenes. A compra de ações é se tornar sócio de empresas. Empresas perenes são aquelas que continuam relevantes independente do cenário econômico, como por exemplo crises, governo, juros altos, elas continuam operando e lucrando. Setores perenes existem porque atendem às necessidades básicas do mercado, como por exemplo bancos, energia, saneamento básico, seguros, bens de consumo essencial. As pessoas podem cortar viagens, lazer, supérfluos,
mas, mesmo assim, continuam usando energia elétrica. E é por isso que empresas desse tipo continuam sendo interessantes para quem visa longo prazo. Um exemplo clássico no Brasil seria Itaúsa. Ela não é um banco, ela é uma holding que controla participações estratégicas, como por exemplo o Banco Itaú. O Banco Itaú é um dos maiores bancos da América Latina, porque ele gera receita bilionária e cresce ano após ano, mesmo na crise. E as empresas que geram caixa podem distribuir parte desse lucro para os acionistas. Isso são os dividendos. E dividendos não são bônus, é o resultado de um negócio saudável. E para quem pensa em construir uma carteira previdenciária, isso é ouro. Você começa pequeno, reinveste os dividendos e depois, com o tempo, o próprio patrimônio começa a gerar renda. Perceba a diferença de mentalidade. Em vez de você vender os ativos para começar a ganhar dinheiro, você começa a ganhar dinheiro por manter os ativos. E é assim que grandes investidores pensam. Não quanto que ele vai ganhar naquele mês, mas sim quanto aqueles ativos podem gerar ao longo do tempo. Ações perenes com bons dividendos não são para quem busca adrenalina, mas sim para quem busca liberdade no longo prazo. Quando você muda sua visão de longo prazo, algo muda dentro de você. E você para de perguntar, quanto isso vai render esse mês? E começa a se perguntar, onde eu vou estar financeiramente daqui a 10, 20, 30 anos? E é exatamente essa pergunta que muda destinos financeiros. Nos vemos no próximo vídeo.